Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Rodrigo Santos aí com vocês mais uma vez para fazermos aí uma reflexão, para fazermos uma devocional acerca da palavra de Deus. Quero agradecer todas as pessoas que têm se inscrito, que têm compartilhado os conteúdos que o Dialogando com as Ideias tem propagado. O Dialogando com as Ideias está inserido em alguns grupos e esses grupos estão compartilhando os conteúdos do Dialogando com as Ideias. Então, de coração, eu estou muito grato, que Deus abençoe sempre você, para que essa palavra de força, essa palavra de esperança, essa palavra de ver um oásis em meio ao deserto alcance as pessoas. E tudo isso você que está fazendo. Eu faço daqui e você faz daí. Peço para você que não faz parte ainda do canal Dialogando com as Ideias, se inscreva aí embaixo. Esses dias alguém me disse: "Ah, mas eu não tenho Facebook, eu não tenho rede social". Você não precisa ter rede social para que você se inscreva no nosso canal. É só você ter uma conta ali no Google, certo? Ali para entrar no YouTube. Você não precisa ter Instagram, você não precisa ter Facebook, nada disso. Basta você ter ali o endereço e o login para que você conecte ali no YouTube e se inscreva no nosso canal. Dê seu like, compartilha e faça com que a palavra chegue até onde o Senhor nos permitir. Bem, pessoal, também quero avisar aqui antes de começarmos a palavra que o próximo vídeo nosso, provavelmente, se não der para gravar amanhã, eu vou gravar depois da manhã, será na sexta-feira. Nós vamos dialogar com as ideias, dialogar com as escrituras, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, aonde ele narra que Jesus, após a sua ressurreição, ele desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. Então é um tema de um conteúdo muito polêmico, muito complexo, e não é de uma hora para outra que nós consigamos, que a gente consegue aí obter o conteúdo mais próximo da verdade a qual a palavra está relatando. Então eu vou deixar para depois de amanhã, para que eu tenha todo esse tempo aí de meditar e estudar bem quem são esses espíritos, o porquê que Jesus foi lá no inferno, aonde é esse inferno hoje, o porquê que eles estavam lá, quem eram eles. Tudo isso será esclarecido aí no nosso próximo vídeo. Então, eu gostaria aqui de começar a nossa devocional aqui, um vídeo curto, para nós meditarmos. Eu gostaria primeiro de citar a frase de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Ele viveu em 1844 até 1900 e ele tem um livro chamado Além do Bem e do Mal. E nesse livro ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, ó: quando se olha muito tempo para o abismo passa a olhar para você. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, no seu livro Além do Bem e do Mal. E agora, o evangelho que nós vamos meditar será o Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos começando do 22 ao versículo 33, mas eu não vou ler tudo. Eu só vou ler um versículo que é a chave e a temática deste estudo, desta meditação, desta devocional. Ok? Vamos lá então, ó. Versículo 30 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Depois você pode acompanhar e ler aí na sua casa. Ok? Vamos lá então. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Até aí. O que está acontecendo aqui, pessoal? Jesus estava com os discípulos lá no mar e quando eles viram, eles achavam que era um fantasma porque eles, após eles acordarem ali,
acabaram se deparando com Jesus andando sobre as águas. Eles caíram tremendo de medo, achando que era um fantasma. E depois Jesus disse: não temais, sou eu. Aí Pedro disse assim: se é tu, Senhor, faz com que eu vá andando aí também até ti. E Jesus pediu para ele vir. Então, tem algumas lições que nós podemos aqui extrair desse texto agora para a nossa vida social, para a nossa vida na família, na sociedade, no trabalho, na igreja, na espiritualidade, na mente e também no nosso domínio próprio. O que acontece no momento em que Jesus chama Pedro? Ora, se naquele momento ele já descobriu que era Jesus, Jesus apareceu perante ele e diz para ele: venha, não haveria necessidade dele ter dúvida, porque ele viu que era Jesus e Jesus estava sobre as águas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos uma dúvida que é voluntária, ou seja, eu estou com dúvida mesmo, eu pensei, eu raciocinei e eu estou com dúvida. Mas tem uma dúvida que é involuntária, certo? Essa dúvida involuntária, você vai achando assim que algo pode dar errado, mas você vai, que na maioria das vezes é certo. É sempre assim, essa é involuntária. Você vai com famigerada expressão, com um pé atrás, mas você vai. É assim que Pedro fez. Pedro foi, mas foi com um pé atrás. Ele já foi duvidando. A dúvida dele foi de maneira voluntária e não involuntária, porque ele já sabia que era Jesus que estava ali, ele estava sobre as águas, ele começou a andar sobre as águas, mas tem uma coisa que essa dúvida voluntária de Pedro fez. A primeira lição que eu tiro daqui é que quando ele colocou os pés sobre as águas, ele teve dúvida. E a dúvida é um mecanismo que nos deixa sempre na incerteza que algo vai dar ou não errado. A dúvida, ela tem esse poder persuasivo, esse poder de convencer a nossa mente, os nossos mecanismos de defesa, a focalizar nossa atenção em outras coisas quando deveríamos olhar para frente. Como diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, ele teve essa dúvida e essa dúvida gera certas consequências nas nossas emoções, nas nossas ideias. Ela nos leva a valorizar mais o que é o de menos e valorizar menos o que é de mais. Ela tem esse poder de fazer uma verdadeira inversão de valores. Ela inverte os valores. Então ela acaba assim deturpando a nossa mente, cauterizando o nosso emocional e ao mesmo tempo delimitando todas as nossas funções cognitivas ao fracasso emocional e espiritual. É isso que a dúvida faz. Então, quando você estiver numa ocasião, principalmente agora, nessa situação que nós estamos vivendo no país, desse vírus, da Covid-19, é a hora de você colocar o joelho no chão, não duvidar. Tenha fé, vá em frente. Se Jesus chamou, se a palavra dele diz, olhe somente para frente. Não olhe para o abismo, porque o abismo vai passar a olhar para você. Nós temos que ter fé, nós temos que ser motivados pela palavra de Deus. E Jesus, quando ele estava ali no deserto, quando ele tirou 40 dias para jejuar, ele foi tentado por Satanás. Mas Jesus tinha as palavras certas, porque também o diabo conhece mais a Bíblia que nós. Porque todos os textos, tudo aquilo que Satanás fala para Jesus no diabo, aliás, tudo aquilo que Satanás fala para Jesus
Lá no deserto, está escrito no Antigo Testamento, viu, gente? Está escrito lá, todas as palavras dele é citado da Bíblia. Então ele conhece. Então ele falou, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães e coma. Mas Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra ela traz vida. A palavra ela nos coloca num estado emocional, numa estabilidade mental e espiritual, para que nós venhamos a sempre prosseguir, a sempre ir adiante sem olhar para os lados. Ou seja, nos deixa no abismo profundo quando nós passamos a olhar para as tempestades. Porque diz que ele desceu do barco, começou a andar sobre as águas, mas o que o versículo 30 diz? O versículo 30 diz assim, ó, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Muitas vezes, nós estamos passando por uma situação difícil, apertada, dura, muitos empecilhos, muitas consequências, muitas coisas negativas que têm ocorrendo na família, parte financeira, da saúde. As coisas estão andando para trás, as coisas estão fluindo ao contrário. É a hora de não olhar para os lados, mas sim olhar para a frente. Porque a partir do momento em que você olha para o lado, olha para o vento que está ali deturpando a tua mente, querendo entrar, só está esperando você olhar para o lado, então ele está ali esperando para poder jogar a dúvida dentro da sua mente. Não olhe para o lado. Pedro olhou os fortes ventos e diz as escrituras que ele teve medo. Então, o medo e a dúvida sempre andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas, empurrando para o abismo. Eu achei muito interessante essa frase do Friedrich Nietzsche, quando ele fala, quando a gente passa muito tempo olhando para um abismo, o abismo passa a olhar para nós. Não fique olhando para o abismo. O que é o abismo para nós aqui? O abismo para nós é a questão do desemprego, é a falta da questão financeira, é a doença, é a Covid-19 que está matando as pessoas sendo destruídas, as pessoas sendo mortas. Como se não bastasse a morte, as pessoas também estão sofrendo, entubadas lá na UTI. Mas tenha fé, olha, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Eu não quero aqui generalizar e dizer assim, ó, Deus sabe de todas as coisas e tem eu entubado lá, mas você não tem nenhuma palavra, Rodrigo. É claro que eu tenho. Salmo 121. Estava lá o salmista lá sem saber o que fazer também, em estado de desespero, estado de calamidade, não se sabe o que ele estava passando, eu só sei que ele olha para os montes e diz, da onde virá meu socorro? E ele mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não questiona, ele só diz assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque ele olhava para os montes e montanhas e não via nada. Ele não via expectativa para trilhar no caminho ao qual ele queria seguir. Da onde que me virá o socorro agora? O meu socorro, ele olha para os céus, porque se você olhar para os lados, você vai ver abismos ou montanhas, tudo fechando. Mas quando você olha para o céu, você vê expectativa de uma nova vida, você vê esperança, você vê fé. Principalmente quando você medita na palavra de Deus, você acaba enxergando numa ótica diferente, não com uma visão míope, não com uma visão pequena, mas uma visão de fé, uma visão restauradora que vai te impulsionar a não olhar nem para a direita e nem pela esquerda, sempre para a frente. Pedro olhou para o vento, começou a submergir e disse, socorro, Senhor, salva-me. E Jesus respondeu para ele, ô homem de pequena fé. Não seja de pequena fé. Quando você acordar de manhã, acorda e peça a Deus, me dê mais fé, Deus.
Me dê mais fé, Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós pedimos fé, Deus acrescenta a nossa fé. Peça a Deus autocontrole, autodomínio. E não olhe para os montes e não fique olhando para o abismo. Não fique olhando para o vento. Vento, ele assopra para todos os lados. Uma hora ele está da direita, da esquerda, pela frente. É as turbulências da vida que faz com que nós venhamos a ficar ali gravitando. Estão gravitando ao nosso redor. Basta um pequeno olhar para que tudo entre e desestabilize as nossas estruturas emocionais e espirituais. Então, eu quero aqui encerrar essa meditação dizendo que a dúvida, ela sempre nos põe em perigo. Por quê? A dúvida, ela nos põe em perigo porque no momento em que Pedro duvidou, a dúvida dele foi por causa do quê? Não foi de andar sobre as águas, porque Jesus já tinha chamado e ele já estava andando. A dúvida dele não era aquela. A dúvida dele foi os fortes ventos que começaram a balançar ele. Ele estava andando sobre as águas, vou afundar, porque eu estou indo rumo a ele. Ele está ali, eu estou rumo a ele, mas o vento está me jogando para cá, o vento está me jogando de lá. Será que ali eu vou ter passos firmes? Será que ali eu vou conseguir andar também, meio que na esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sem ser reto a ele? Então foi uma dúvida voluntária. Por quê? Porque ele mesmo planejou aquilo na cabeça. Eu tenho dúvida. Ele me chamou, mas eu não acredito. Ele não acreditou. Há certas dúvidas involuntárias. Aquela que eu disse para vocês, que nós vamos com um pé atrás, mas nós vamos. Tá certo, pessoal? Forte abraço para vocês. Deus abençoe. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, ative o sininho lá, todos, para que toda semana você receba nossas notificações, os nossos conteúdos e a nossa palavra. Lembrando mais uma vez que no próximo vídeo nós trataremos aí da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, 18 e 19, aonde Jesus desce lá no inferno após a sua ressurreição, ele desce no inferno e diz a Bíblia que ele prega aos espíritos em prisão. Quem são os espíritos? Por que ele está lá? Por que Jesus pregou? E outra, só para adiantar, nós vamos trabalhar esse texto porque tem muita gente que olha para esse texto e diz que Jesus foi lá para pregar, para dar uma segunda oportunidade para aqueles espíritos que no inferno estavam. Até mais, pessoal. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus.